Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa hoje é a professora Paula Torres, médica, cordelista, poeta. Seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Muito obrigada, professor. Paula, eu gostaria de começar pela criança, pela menina Paula, lá de Gravatá, no Pernambuco, que um dia sonhou em entrar para o circo e seguir como nômade, né, pelo Brasil, na trupe circense. Conta pra gente que esse começo, esse desejo, esse sonho, que parece que se realizou na vida adulta, né? Não é? Pois é. Na verdade, na verdade, esse circo não foi em Gravatá, foi em outra cidade. Meus pais já estavam na itinerância pelo sertão de Pernambuco e foi numa cidade chamada Brejo da Madre de Deus. E essa cidade, ela é muito peculiar porque ela é muito próxima de Nova Jerusalém, que é onde acontece o espetáculo da Paixão de Cristo. E o meu pai era gerente da cidade, era gerente do banco da cidade, do Banco do Estado de Pernambuco, e o meu pai sempre era quem ia, todas as vezes, no final do espetáculo, pegar o dinheiro do apurado do espetáculo para levar para o cofre do banco. Nós estamos falando aí na década de 70, onde não existia cheque, onde não tinha Pix, não tinha cartão de crédito, as maquininhas eram aquelas manuais, então todos os ingressos eram vendidos em cash. Então, meu pai ia dirigindo, ao final de cada espetáculo, pegar o dinheiro e tudo tal. Então, eu começo, né? Eu fui figurante do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E aí, nesse ínterim, né, chega na cidade esse circo. E era o primeiro circo que eu tinha visto que não era Deus tomara que não chova, porque todos os circos que a gente via era aquele circo que era aquela empanada sem teto. Então, esse circo chega na cidade, imagina, né? Com palhaço, tinha até um macaco. Tinha um animal, tinha um macaco e tinha uma empanada, né? Uma lona que cobriu o circo inteiro. Então, o circo foi a grande sensação, não somente da cidade, mas de todos os povoados, os lugarejos, as fazendolas ao redor da cidade. E eu fui para o espetáculo, para a Van Premier, né? Fui e cheguei lá. E quando, antes do intervalo, o apresentador do circo diz: nós vamos agora, depois do intervalo, escolher o nosso cantor, cantora mirim. E esse cantor e cantora mirim vão ter como prêmio cantar durante toda a temporada e pode trazer convidados. Eu fiquei louca, né, com aquela história, né? E fiquei, vou, não vou. E aí a empregada lá de casa, né, Rosa, foi comigo e disse: besta, é a tua chance agora de mostrar que tu é cantora. Tua chance de mostrar que tu é cantora. Aí eu disse: bom, vou botar meu nome. Aí dei o meu nome. E fui cantar. Só que tinha Mocotó, que, na minha opinião, cantava muito melhor do que eu. Tadeu, que não cantava melhor do que eu. Mas eu achava que o prêmio devia ser da Mocotó. E a Mocotó, além de cantar, dançava muito bem, porque a Mocotó era filha de Severina Canuto, que era a cafetina da região, que era minha colega de turma, inclusive. Nós dois estudávamos terceira série. E eu era super amiga de Mocotó, e Mocotó, na zona, que a gente chamava o bordel lá em Pernambuco, é chamado de zona. Então, Mocotó, tarimbada na zona, dançava bem demais, cantava, porque treinava muito, mas não sei por que o público me escolheu. Foi uma escolha do público. Essa. Quando eu fui ovacionada. Você foi a cantora escolhida. Fui a cantora escolhida pelo público. E, bom, enfim. Não levou adiante a carreira, uma menina estudiosa da escola pública. Exatamente. Passou na faculdade de medicina na universidade pública. Pois é.
fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tornou-se professora da universidade para depois pública, virar cantora de novo. professora titular, que é o topo da carreira, para, em 2011, 2012, voltar para essa menina que um dia ficou lá esperando Exatamente. no circo. E esse retorno se deu a partir de um projeto de pós-doutorado. Exatamente. Né, que gerou o livro Andei por Aí, Narrativas de uma Médica em busca da medicina. É. Como foi esse retorno a você mesma pela autoetnografia? Mas antes disso, vamos escutar Andei por Aí? Andei por Aí, vamos. Só uma palhinha, né? Assim? Só uma palhinha. Então, preste atenção na letra da médica que andou por aí. Só permita, Deus, que eu viva pra entoar essa ciranda. Pega a tua mão na roda, gira mundo nessa dança. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. Só permita, Deus, que o mundo gire azulento e formoso, que o dia suceda à noite e que seja glorioso. Andei por aí, mas voltei pro meu lugar. Andei por aí, mas não me achei, pois meu coração ficou lá. E por aí vai. Então, essa médica andou por aí, mas não se achou, pois o seu coração ficou lá. Mas aquela aspiração continuou motivando essa médica que disse: só permita, Deus, que eu viva para entoar essa ciranda, pegar a tua mão na roda, girar mundo nessa dança. E é isso que você tem feito nos últimos 15 anos da tua vida, né? Exatamente. Isso aí. Como é que o cordel e a cantoria entraram na tua vida como médica, como prescrição médica, a partir dessa pesquisa de autoetnografia? Eu acho que o cordel, né, a cantoria sempre tiveram presentes na minha vida desde a infância. Né? Eu venho desse berço do cordel. Né? Eu saía de casa, ia para a feira, muito criança, muito menina, pequena, né? E eu ia ouvir os cantadores. O meu pai e a minha mãe gostavam muito de cantar. Eu tive a oportunidade de ouvir talvez os dois maiores cantadores que o Nordeste teve, que foi Louro do Pajeú e Pinto do Monteiro, lá em São José do Egito. Então, o Louro do Pajeú e Pinto do Monteiro criaram uma égide de poetas que são lá da Serra do Teixeira, dos limites da Paraíba, que João Cabral de Melo Neto fala muito bem, que é esse núcleo poético mesmo, vibrante do sertão, né, que tem realmente os cantadores, os declamadores. Então, eu criança declamava, né? Eu declamava no colégio e vem daí. Mas eu não tinha, talvez... Eu trouxe uma coisa aqui interessante, que foi os primeiros cordéis que eu fiz à mão para dar aula. Eu achei que você ia querer ver, aí eu disse, eu vou levar. Olha, isso é inédito, não foi mostrado ainda, então, pela primeira vez, os rascunhos da cordelista estão sendo compartilhados. Esses aqui eu fiz à mão mesmo, que eu guardei, eu dava comecei a distribuir para os meus alunos essa tal neoplasia, por exemplo. Isso aí foi que eu fiz totalmente manual. Fui eu que fiz a capa, tudinho. Então, era assim que eu entregava para os meus alunos, né?
os cordéis, né? E o que te movia naquele tempo a escrever esses cordéis sobre um tema tão difícil? Por exemplo, neoplasia. Talvez poucos e poucas de vocês saibam o que é, mas o cordel está contando o que é isso. Pois é. Eu acho que começou... É interessante essa questão do batizado, né? Do batizado. O batizado é uma coisa muito importante. O batizado é uma autorização, é uma afirmação, né? Então, você é batizado. Então, por exemplo, quando eu me sento na frente do meu orientador de pós-doutorado, ele diz assim, você vai escrever um livro, por que você não escreve e você publica? Eu nunca pensei, né? Nunca pensei que eu tivesse nada para publicar. Imagina, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, né? Você escrever, né? Eu sempre me senti intimidada. Eu queria ser escritora desde sempre, mas eu nunca me achei. Como é que eu vou peitar um povo desse, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Dizer que eu sou poeta, com Drummond, com João Cabral de Melo Neto, dos costados, dizer Fernando Pessoa, você dizer que é poeta, depois de Louro do Pajeú, Pinto do Monteiro, você dizer que é cordelista, né? Mas aí você escreve e você lê para alguém. E alguém se encanta com o que você escreveu. Do mesmo jeito que diz que o filho nasce com a mãe, né? O filho nasce com a mãe, o autor nasce com o leitor. O leitor valida a tua poesia, valida o teu texto. Valida o teu texto. Você nasce. Então, quando eu vi aquela pessoa encantada com o que eu tinha escrito e dizendo, você pode publicar, e quando eu escrevi, e os leitores, principalmente as pessoas muito simples, os meus pacientes, a maior emoção que eu já tive até hoje como escritora foi um senhorzinho chamado Seu Raimundo Gerson, um matuto do sertão, que chegava... Ele toda vez ele vai me ver todo enfatiotado. Camisa abotoada, camisa de manga comprida, cheiroso, todo banhado. Toda vez que ele vai se consultar, é assim. Ele chega lá, no SUS, né? Ele chega lá, mas ele chega todo lorde. Aí ele disse... Chegou com o livro na mão e disse assim, eu queria sua assinatura aqui. Ele não sabe dizer autógrafo, né? Eu queria sua assinatura aqui. Eu digo, por não. Ele disse, mas eu só quero pelo seguinte, porque foi o primeiro livro que eu li, eu entendi tudo. E foi me contar o meu próprio livro. Ele foi me contar. Aquela história. Olha, tem uma história assim, 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 como se eu não tivesse escrito, né? Ele se empoderou da história e estava me contando o que ele tinha lido. Eu achei isso a coisa mais incrível do mundo. Aquela pessoa chegar para mim e dizer que tinha entendido. E essa validação do teu texto, da tua autoria, veio de uma pessoa muito importante no teu campo do conhecimento, da medicina, que é o professor Nelson Felice de Barros, né, na Unicamp. Exatamente. Ele disse, você pode escrever o seu livro. Exatamente. Então, ali começou a sua etnografia e depois dela são dezenas de livros publicados. E muitos desses livros contam histórias dos teus pacientes, sim, né? Sim. Das tuas andanças como médico oncologista. Sim, sim. Conta pra gente essa relação médica, paciente e cordel. Pois é, eu aqui, olha, esse livro aqui, eu tive esses dias em Salvador lendo esse livro aqui, ó. Então nós temos, para quem está nos acompanhando por áudio, A Peleja de Maria contra o linfoma. Contra o linfoma, a Saga do Caroço, né? Então esse livro, A Saga do Caroço, conta a história de uma pessoa muito querida para mim, que mora na Lagoa do Jatobá, em Quixelô, né? E a Maria, ela se pega com um linfoma, nunca tinha vindo a Fortaleza, e aí ela sai, vende a vaquinha dela, consegue o dinheiro, vem para aqui, para Fortaleza, para se tratar. Imagina uma mulher que ela não morava nem numa cidade, ela morava em uma fazenda, numa fazendola dela e do marido. Aí ela disse que de manhã estava batendo o mingau do menino, quando olhou o pescoço dela, viu um caroço. Foi no médico, o médico disse, pode ser um ferrão, uma ferradura de um bicho, pode ser um caroço de massa ou pode ser um câncer ou tuberculose. Aí ela disse, ele não sabe o que é. Vendeu a vaquinha e veio sozinha para aqui, para Fortaleza. Então, uma mulher dessa, né, ela tem uma história. E aí, nesse Andei Por Aí,
eu me reencontro com essa menina do sertão, me reencontro com essas histórias do que eu fui, eu me reencontro com esse sertão que eu deixei perdido lá nas minhas reminiscências, lá no mais fundo do meu coração. Na verdade, eu fui encontrar com os meus pacientes e me encontro comigo mesma. Sabe? Eu nem sabia que eu estava nessa busca de mim mesma, mas quando eu piso nesse chão, me encontrando com essas pessoas, eu encontro a mim mesma também nesse sertão. Que eu tinha não abandonado, porque eu estava numa interseção. Quando as pessoas chegavam, elas traziam o sertão para mim, na fala delas, no sotaque, nos girimuns, nos queijos, coalhos, nas rapaduras, nas coisas, nas notícias, choveu, não choveu, o que foi que os profetas disseram esse ano? Ah, me disseram isso, as formigas andaram assim, fizeram assim, as nuvens estão assim, mas eu não tinha voltado mesmo. Então, voltar para esse sertão, fazer esse Caminhos da Cura, que eu fiz o filme, né? Caminhos da Cura, quem estiver ouvindo, quiser ir no YouTube, chama Caminhos da Cura. Então, quando eu fui fazer que eu fiquei no sertão vários dias, andando, filmando, conversando com essas pessoas, vivendo lá, eu me reencontro com essas reminiscências e comigo mesma. Pois canta pra gente esse sertão agora. A caatinga quando chove canta, corre bicho pra se intocar. A riba santejo cobra a sua nu sabiá, chora cantando o sertão. Chovendo o chão vai brotar e toda alma vivente vai poder se alimentar. Sertão é mãe e sertão grande não há. Ser é tão grande que a seca encolhe e deixa vingar. E eu volto então a sonhar. Um dia eu volto pra casa, eu volto pro meu sertão, que é para quando eu morrer me misturar nesse chão. Meu corpo vira poeira, poeira do meu sertão. Escuto o que a terra diz, voltei enfim pra ficar. O vento sopra macio e faz a poeira dançar. Eu estarei ressurgindo em tudo que vai brotar. Um dia eu volto pra casa, eu volto pro meu sertão, que é para quando eu morrer me misturar nesse chão. Meu corpo vira poeira, poeira do meu sertão. Um dia eu volto pra casa. E esse sertão nunca saiu de ti. Pois é. Pois é. Então é isso. Eu vejo esse sertão e aí digo, não, peraí, eu não vou contar somente a história dos meus pacientes, eu vou contar a minha história misturada na deles. E aí fui falar com o J. Borges, né, que também eu conhecia desde menina, porque eu morei em Bezerros, que é onde existe o memorial dele. Ele não era famoso, não tinha memorial, não tinha nada, né? Mas, naquela época, quando eu era menina, Ariano também não tinha convidado ele para ilustrar a Pedra do Reino. Depois foi que o Ariano vai e torna ele um ilustre conhecido, né? Porque ele era um cantador, um xilogravador e tudo, tal, né? Ele fazia mais a xilogravura para ilustrar a capa do próprio cordel que ele escrevia. E depois ele virou um artista plástico reconhecido, né, mundialmente. E
E aí eu volto, vou falar com o Jota e conto para ele a história, relembra ele diz, não, a gente vai fazer. Então, aí ele vai, nesse livro, ele faz todas essas xilogravuras, são inéditas. Não tem nenhuma xilogravura aí que é do acervo dele, nada. Tudo foi inédito a partir das minhas conversas com ele, das leituras que eu fiz com ele, dos personagens do livro, o filme que ele viu das pessoas. Então, é uma coisa fantástica por isso, né? Porque ele vai e tem uma visão muito peculiar de cada um desses personagens, né? Então, é muito bacana. Eu gosto muito desse livro, eu tenho muito orgulho dele. E depois desse, são muitos outros livros que você escreveu, e este é um episódio dedicado a vocês, mulheres, no mês das mulheres. E você resgatou a história de uma mulher muito importante, que foi Sim. a Maria Firmina dos Reis. Firmina dos Reis, é. Um livro que você lançou no ano passado, na Flip, né, que foi A Força da Palavra. Uhum. Conta pra gente um pouco sobre essa mulher e sobre esse seu trabalho. O ano passado, na Flip, eu lancei na Flip do outro ano. O ano passado, na Flip, eu lancei o livro da Pagu. E a Outra mulher. Outra mulher, é. E a Maria, então fala sobre as duas. Pois é, então. A Maria Firmina, ela, em 2022, foi o bicentenário de nascimento de Maria Firmina. E ela foi a autora homenageada da Flip. Então, aí eu fiz essa homenagem a ela. E foi uma coincidência, porque eu vinha querendo lançar uma coleção de mulheres em cordel. Então, eu tinha escrito a história... Eu não ia escrever nessa ordem, mas acaba que eu lancei a história da Marielle, que até o Alberto Perdigão citou no livro dele agora, Pretos e Pretas. Então, eu tinha feito o livro da Marielle, que eu lancei em cordel e não lancei em livro. Era a doutora Nise da Silveira, a história da Dilma, a história de Elza Soares, todas essas mulheres em cordel. Mas eu gosto muito do Lira Neto como biógrafo. E eu tinha feito eu tinha feito, na época da pandemia, pela internet, o curso do Lira de biografia e tudo, tal. E eu comecei a ter uma preocupação de que o cordel ele tivesse uma certa repaginação nessa questão da biografia. Então, eu comecei a fazer essas biografias bem pesquisadas, né? O que me diferencia de um poeta que vem da oralidade é que eu tenho acesso à academia, à pesquisa, então eu sei como usar esses instrumentos. Então, eu resgato toda essa coisa da Maria Firmina e lanço, né, o livro dela, que tem essa ilustração linda do João Oliveira. Mostra aqui pra gente, né? Câmera. Então, Maria Firmina dos Reis, Maria A Firmina Força dos da Reis, Palavra. A Força da Palavra, e resgato a história dessa mulher que, em 1822, nasce na ilha de São Luís do Maranhão, com 5 anos vai para Guimarães, é alfabetizada por um primo, um homem preto, e ela, autodidaticamente, aos 22 anos, presta concurso para ser professora de primeiras cátedras. Vira professora de primeiras cátedras e funda no Maranhão a primeira escola para meninos e meninas, porque meninas não estudavam. Então, ela lança uma escola mista em Guimarães e também em São Luís. E ela, depois, vira mestra. Ela é a primeira pessoa no Brasil a fazer mestrado, mas ela não fica somente aí. Ela é parceira do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias fazia letras, ela musicava as letras do Gonçalves Dias. Ela fazia autos de boi de bumba, que é outra coisa que você sabe que é uma paixão minha, né? Eu faço coleção de boi bumbá. Assim, uma das coisas que eu queria na minha vida era ser mestre de um boi de bumba, né? Desde criança eu tenho também essa vontade. Eu tenho várias vontades, né? Mas eu sempre quis ser mestra de boi, né? E ela, Maria Firmina, vai e escreve o primeiro romance brasileiro. Então, foi uma mulher preta que escreveu o primeiro romance no Brasil, né? Que é exatamente Úrsula. E esse romance fica esquecido até que, em 1962, Horácio de Almeida, que é nada mais, nada menos do que o pai do Átila de Almeida, que é da Biblioteca Átila de Almeida, que eu tenho o maior carinho com o povo da Paraíba, né? E aí o Horácio de Almeida, que era um bibliófilo e tudo, tal, compra
todo um sebo que estava sendo vendido, ele arremata tudo do sebo. Esse sebo eu quero. Compra para ir lá ver e encontra esse baú com as coisas da Maria Firmina. Eu acho essa história incrível, né? Então, eu vou e conto, transformo a história da Maria Firmina em um cordel. E eu gosto muito dessa frase que eu abro, que diz assim: a mente, essa ninguém pode escravizar. Que lindo. É muito budista isso, né? Muito. A mente, essa ninguém pode escravizar. Então, assim, é muito... A quarta capa é da Ana Miranda, aquela fofa, que é uma maravilhosa. E a Pagu? E a Pagu foi também uma pesquisa foi bem desafiadora e tem um prefácio maravilhoso, que é da Cida Pedrosa, que ela diz assim: enfim, Pagu para o povo. Enfim, Pagu para o povo. Então ela diz assim, fala de mim, que eu não vou dizer o que é que ela fala de mim, mas ela diz assim: agora ela nos presenteia com a biografia de Pagu em cordel e nos deixa mais um legado: Pagu para o povo e na linguagem literária mais popular, para o povo que nossa Pagu amava e por quem lutava ombro a ombro. Eu sou assim. Eu amo esse povo e eu luto ombro a ombro. Então, o cordel é lutar ombro a ombro, é fazer uma literatura de horizontalidade. Horizontal. Eu fui convidada hoje, esses dias, assim, isso é inédito que eu estou dizendo, nem sabia se eu podia dizer, mas vou dizer, eu fui convidada pela Fundação José Américo para transformar em cordel a bagaceira. E isso é uma honra muito grande. Maior do que essa foi a honra de ter sido convidada por você para prefaciar cordéis de Patativa do Assaré, que eu também nem sabia se eu podia dizer, mas já estou dizendo. Então, assim, essa horizontalidade. Então, é um grande desafio, né? É uma ousadia minha pensar que posso transformar a bagaceira em cordel, mas uma coisa que o meu destemor vem do fato de que eu sou um artista do povo mesmo. Então, eu não tenho a pretensão de ser erudita e de fazer vez, que eu nunca poderia fazer vez a obra de José Américo. Mas eu sei que posso transformar isso numa linguagem do povo, porque é de lá que eu venho, desse sertão, né? Eu sei o que é a bagaceira, eu sei o que é aquela coisa do Valentim viver no sertão e chegar no brejo, porque eu fiz isso na minha vida. Eu me lembro da admiração de eu sair do sertão e chegar num lugar que tudo era verde. Quando meu pai foi para a Zona da Mata, eu saio de lá de Brejo da Madre Deus, que era sertão do Pajeú, sertão do Moxotó, e chego num lugar onde tudo era verde, Cavalcante, tudo era verde. A cana era um verdume só, um tapete verde. Então, assim, eu sei o que é essa linguagem da bagaceira. A linguagem da bagaceira é uma coisa... Ele fala buticaiana, fala várias expressões que eu não preciso de glossário naquele livro, porque era o que eu vivia, era um linguajar do meu cotidiano. Então, é isso. Eu acho que é trazer para o povo essas histórias, essa linguagem. Desmistificar o câncer, desmistificar a leucemia, o mieloma, horizontalizar isso, sabe? E você está colhendo os méritos dessa luta ombro a ombro. Né? Todos esses convites que estão chegando até você são frutos desse mérito que você vem construindo há bastante tempo, inclusive assumindo recentemente a presidência da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e mais do que isso, tornando-se uma guardiã da cultura de cordel no nosso país. Sim. Quais são os teus sonhos ainda para o cordel? Agora que a gente está se aproximando do final do nosso episódio. Olha, os meus sonhos para o cordel era que o cordel ele tivesse um assento na Academia Brasileira de Letras. É outro batismo. As pessoas dizem assim: mas por que é que você quer ser da Academia Brasileira de Literatura de Cordel? Porque uma mulher nordestina se sentar lá na presidência da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, isso foi um marco. Depois de 34 anos de um homem regendo a batuta, eu fui eleita. Eu fui eleita por unanimidade como presidente. Então, esse ano está acabando, né? Vai ter outra eleição. O que é que acontece? Na hora que um cordelista for para a ABL,
abre-se um portal. Sabe? Abre-se um portal. Porque Ariano Suassuna, meu grande, amado mestre e tudo tal, ele nunca assumiu que ele era cordelista. Ele nunca assumiu ser cordelista. Braulio Tavares, que é outro grande cordelista, meu grande amigo, grande poeta, também é cordelista e faz, mas ele não se assume como cordelista. Por quê? Porque tem uma marginalidade nisso, sabe, Cavalcante? Já me perguntaram, por que você disse que você é cordelista? Eu digo, porque eu, com muito orgulho, sou cordelista. Isso é outro ombro a ombro com o povo. E você sabe? é uma super doutora dizendo isso. Super especializada, uma médica que vem da farmacologia, do tratamento do câncer. Exatamente. Assume então, o cordel como missão. Exatamente. Então, eu vejo isso, entendeu? Então, eu não largo essa bandeira e eu acho que seria um grande batismo ter um nome. O nome que eu queria, que um escritor que eu tinha a maior esperança, que foi um dos grandes gênios do cordel, foi meu amigo Arievaldo Viana, que faleceu, né? Agora na época da Covid e tudo. Seria um grande nome. Tem muitos outros nomes, tem muitos outros grandes poetas que podem assumir esse posto na academia. E eu acho que a Academia Brasileira de Letras deve isso ao cordel. Acho que o povo brasileiro deve isso ao cordel, deve isso à literatura de cordel. Vamos ver. Eu quero morrer vendo alguém entrar fardado na ABL como cordelista. É esse meu sonho para o cordel. Então, canta pra gente, para terminar. Eu vou cantar uma estrofe de um martelo agalopado que eu fiz, que eu ganhei um prêmio muito importante na Paraíba, que foi o troféu Augustinho dos Anjos. Augusto dos Anjos. Chama Agostinho, Augusto dos Anjos. Parabéns pelo prêmio. Que é um martelo agalopado e o mote, né? Para quem não sabe, para os ouvintes, o martelo agalopado é uma típica formação poética dentro de todas as formações do cordel, onde você tem 10 versos de 10 sílabas e tem uma rima toda especial. E todas as estrofes têm que acabar no mote, que nesse caso é treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando martelo agalopado. Esse verso que toco de improviso é feliz, é fiel e é fecundo. Não há coisa mais linda nesse mundo que o martelo dos versos num repente. É o ovo chocado da serpente, é um unguento que cura dor aguda, os sonetos perpétuos de Neruda. Pois poeta que é bom não tem pecado, treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Eu cantando o martelo agalopado. O tambor renitente de Dandara ecoando no pátio dos rosários, relembrando dos pretos os calvários, no batuque do meu maracatu. Canto eu, canta ele, canta tu, com tua boca carmim e tão carnuda. Se beijar-te eu vou precisar de arruda, pois tua boca é pra mim solo sagrado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando o martelo agalopado. Eu cantando o martelo agalopado. O amor que eu te oferto é generoso e a paixão pode até ficar de fora. Minha sede de ti não é de agora, fez meu peito se abrir em poesia. Pode até parecer uma heresia, mas te juro pelos pitó de Buda, eu só peço a viola que me acuda, pois meu canto a ti é consagrado. Treme o sol, treme a terra, o tempo muda, eu cantando martelo agalopado. Muito obrigado, Paula Torres. Muito obrigado pela oportunidade. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @artecomesaposta.